Muito boa tarde a todos. Queria dar-vos as boas-vindas à Comissão de Educação e Ciência, aqui na Assembleia da República, e, naturalmente, ao professor Bravo Nico, e felicitá-lo também por esta iniciativa, não é a primeira vez, e que é tão importante, e também pelos estudantes, eu digo as estudantes e o estudante, penso que é só um que está aqui connosco, por terem também esta vontade e esta iniciativa para estar aqui presentes, também para compreenderem melhor como funciona a Assembleia da República e o trabalho dos deputados, mas sobretudo também para terem a oportunidade de colocar algumas questões aos deputados de diversos grupos parlamentares, diria também as vossas inquietações, preocupações, e é neste diálogo também importante porque os deputados, para além da sua função legislativa, funcionam também como uma ponte entre o cidadão, diria, e o Estado, e também essa importância de estarem aqui para vos podermos ouvir e dessa forma também melhorar o nosso trabalho. Eu não me vou alongar muito nesta introdução, estão dadas as boas-vindas, só ia partilhar convosco a grelha de tempos que está disponível. Terão, neste caso, 20 minutos iniciais e poderão distribuir da forma que entenderem para as vossas intervenções. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para, no fundo, comentar, responder às vossas intervenções e, no final, terão novamente 15 minutos que também poderão gerir. Entre estes 20 minutos e os 15 minutos, diria, se alongarem mais no início, terão menos tempo no fim. Se forem mais poupados, diria assim, na intervenção inicial, também se podem alongar mais no final. Agora, há aqui um pormenor, que não é um pormenor, que é bastante importante, que é os senhores deputados só terão oportunidade de vos responder relativamente à primeira intervenção e, portanto, propunha que concentrassem as questões, sobretudo nessa primeira fase, para terem a oportunidade de ouvir as respostas, ainda que, naturalmente, não é aqui que se encerra, e mesmo os deputados depois, em função do conteúdo das questões, possam endereçar, nomeadamente por escrito, algumas respostas que possa fazer sentido. Portanto, dito isso, passava desde já a palavra ao professor Bravo Nico e depois fariam então essa gestão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, doutora Teresa. Em primeiro lugar, quero, em nome do nosso grupo e da Universidade de Évora, agradecer-vos a vossa disponibilidade em nos receberem aqui na 8ª Comissão e dar-vos aqui um pequeno enquadramento da nossa presença aqui, da nossa visita hoje à Assembleia da República. Este é um grupo de estudantes do 2º ano do curso de Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de Évora e no respectivo plano de estudo há uma unidade curricular que eu leciono, que se chama Educação e Instituições Políticas. E nesse âmbito nós estudamos as várias instituições que em Portugal têm alguma, digamos, ação política na área da educação. E uma dessas instituições é a Assembleia da República, naturalmente, e também uma outra que visitámos hoje de manhã, que é o Conselho Nacional de Educação. E neste quadro nós, digamos, preparámos esta visita de estudo hoje aqui em Lisboa para conhecermos estas duas instituições e aproveitarmos a oportunidade que nos deram e que nós agradecemos muito de podermos estar aqui convosco e de podermos dar a oportunidade aos estudantes de partilharem convosco algumas das suas preocupações que foram refletidas e discutidas nas nossas aulas, que foram escolhidas por eles e que eles e elas, particularmente elas e ele, prepararam para vos colocarem. Nós tivemos a oportunidade de enviar ontem as 5 questões que eles prepararam e, digamos, é esse, digamos, o nosso objetivo, conhecer a Assembleia, podemos ser recebidos aqui por vós e dar a palavra aos estudantes. Nós temos 5 porta-vozes, eu vou pedir depois que cada uma dessas pessoas se apresente e que eu possa colocar a questão que preparou. E é tudo. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. E era precisamente isso que eu pedia, que em cada intervenção se apresentassem, em primeiro lugar. Muito obrigado. Boa tarde, senhores deputados e senhores deputadas. O meu nome é Joana Melo, sou estudante da Licenciatura de Ciências de Educação da Universidade de Évora. Agradeço a vossa disponibilidade para nos receber e agora vou apresentar a questão que foi escolhida. A licenciatura em Ciências de Educação forma licenciados com competências nas áreas da pedagogia, educação inclusiva, planeamento curricular e metodologias de ensino,
preparando-os para exercerem as suas atividades profissionais em contextos como centros de formação em emprego, empresas, autarquias, escolas, instituições sociais e culturais ou centros de investigação científicas. Esta formação está disponível em diversas universidades ao longo do nosso país, como o Porto, Lisboa, Algarve, Minho, Évora e Madeira. Por este motivo, todos os anos, largas dezenas de estudantes formam-se em Ciências de Educação em Portugal e tentam ingressar no mercado de trabalho. Como já referimos, devido à variedade de áreas que constam na nossa formação, podemos trabalhar em diversas instituições, como escolas, organismos do Estado, instituições sociais, autárquicas locais, centros de formação, empresas, centros de educação científica, centros Qualifica e outros contextos educativos e formativos, em que o técnico superior de educação seja útil para o processo de qualificação das pessoas e das instituições. No entanto, os licenciados em Ciências de Educação enfrentam um acesso difícil a estes espaços, uma vez que, ao contrário do que acontece em outras profissões como Psicologia, o Serviço Social ou a Animação Sociocultural, em que os profissionais têm um quadro legal claramente definido, a legislação vigente não reconhece as competências do licenciado em Ciências de Educação para exercerem profissionalmente nestes contextos. É importante salientar que o trabalho que realizamos não pode ser substituído por profissionais sem formação adequada, já que a nossa intervenção é específica e exige conhecimentos aprofundados nas áreas pedagógicas, de inclusão e desenvolvimento humano. Assim, é urgente que haja regulamentação mais clara e um reconhecimento formal das competências dos licenciados de Ciências de Educação, garantindo o acesso aos espaços profissionais adequados à nossa formação. Necessitamos de um quadro legal mais regulamentado para a nossa formação. Assim sendo, pergunto: que medidas estão a ser equacionadas para ampliar as oportunidades profissionais destes licenciados? Nomeadamente, considera-se a oportunidade de lhes permitir exercer funções de docência em áreas como, por exemplo, a educação para a cidadania, a inclusão escolar ou o desenvolvimento de outras competências? Que outras estratégias estão a ser adotadas para valorizar este grupo profissional e para a construção de um quadro legal mais regulamentado para a nossa profissão? Muito obrigado. Próxima. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. O meu nome é Maria do Carmo Chaveiro, sou estudante da Licenciatura de Ciências da Educação. Agradeço a vossa disponibilidade para nos receberem hoje aqui e, assim, venho fazer uma questão. Sabendo que já existem formas dependentes de mediação e de trabalho colaborativo entre as escolas e as famílias, como as reuniões regulares com os encarregados de educação realizadas pelos diretores de turma, a participação das associações de pais, o impacto positivo do programa TYPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, implementado em 137 agrupamentos, e o trabalho de mediadores em certos contextos. Ainda assim, persiste um vazio significativo na comunicação. Muitos encarregados de educação relatam não receber informação claras ou regulares sobre o percurso académico e o ambiente escolar dos seus educandos. Dada esta realidade, que medidas adicionais podem ser inovadoras para fortalecer esta ligação? Será praticável incluir técnicos superiores de educação no apoio direto aos diretores de turma para dinamizar esta comunicação e garantir que as famílias se envolvam de forma mais ativa e próxima nos processos educativos e de desenvolvimento dos seus estudantes? Muito obrigado, Maria do Carmo. Boa tarde, senhores deputados e Presidente, senhores e senhoras. Eu sou Manuel Claro, sou aluno do segundo ano da Licenciatura de Ciências de Educação e, como terceira pergunta, e partindo de dados estatísticos atuais, em que se verifica um aumento de 14% de estudantes vindos de países fora de outros países que Portugal e de um aumento de 4,4%
de crianças e jovens com necessidades especiais nas escolas portuguesas. Queria perguntar quais são as estratégias de inclusão e integração que podemos usar com alunos imigrantes e, ainda nesta área de inclusão e abordando, mais uma vez, a temática da educação especial, quais são as principais estratégias e adaptações no sistema educativo português para garantir a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no currículo regular? Por fim, e tendo em conta o nosso curso, Ciências de Educação, como podemos atuar para promover esta inclusão, tanto de estudantes migrantes e de estudantes com necessidades especiais? Muito obrigado, Manuel. Próximo, então. Boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. O meu nome é Maria Madalena Seixas, sou igualmente estudante da Licenciatura de Ciências da Educação da Universidade de Évora. E a pergunta, portanto, para dar assim uma pequena introdução, a taxa de desemprego juvenil em Portugal, especialmente entre os jovens de 16 a 24 anos, é preocupante, com cerca de 20,3% em 2023. Além disso, a desigualdade de oportunidades de estágio é notável, especialmente entre grandes cidades como Lisboa e regiões mais pequenas como Évora. Em Lisboa há muito mais ofertas de estágio, enquanto em cidades menores a oferta é limitada, o que obriga muitos jovens a deslocarem-se para encontrar essas mesmas oportunidades. Estes deslocamentos geram altos custos com transporte e alojamento, o que dificulta, portanto, a inserção no mercado de trabalho, especialmente para os jovens nas zonas periféricas. Embora existam apoios com bolsas de estudo e estágios curriculares, a distribuição desigual desses recursos dificulta a equidade das regiões, fazendo com que muitos jovens do interior, como Évora, enfrentem maiores desafios num processo de transição para o ensino superior e o mercado de trabalho. Posto isto, a pergunta é: que medidas poderão tomar no sentido de melhorar o processo de transição entre os percursos de formação e de iniciação profissional? Muito obrigado, Madalena. E penso que agora será a Rita para terminar. Muito obrigado. Oi, com licença. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. O meu nome é Rita Sebastião. Conseguem ouvir? Eu sou aluna do segundo ano de Licenciatura de Ciências da Educação, da Universidade de Évora. E então proponho colocar a minha pergunta. Senhores deputados, tendo em conta as notícias dos últimos tempos e os dados que nos apresentam, que só nos últimos 2 meses ocorreram 6 greves de docentes e não docentes. Por outro lado, muitas turmas ainda não tiveram o seu horário completo, devido à falta de professores em muitos grupos disciplinares e em muitos territórios de Portugal. De acordo com estas mesmas notícias, há escolas públicas que já fecharam 10 vezes este ano. Além das greves de âmbito nacional, houve também greves mais localizadas e outras realizadas pelos funcionários de âmbito autárquico que levam ao encerramento das escolas. Há escolas que estão mesmo em trabalho 4 dias por semana, diz Mariana Carvalho, Presidente da Confederação das Associações de Pais, a quem chegam diariamente queixas de pais desesperados. Existem muitos testemunhos em que podemos ver as preocupações dos pais relativas aos prejuízos causados pelas greves, tanto para os alunos quanto para as famílias. Desta forma, a questão que queremos colocar é que medidas ou estratégias concretas podem ser implementadas de forma a garantir um equilíbrio entre o direito à greve de professores e outros profissionais e o direito à educação dos alunos e das suas famílias, de forma a minimizar os impactos negativos e para os alunos e para as famílias das legítimas reivindicações dos trabalhadores. Não deixando de ter em conta que o direito à greve é importante, mas que as paralisações no setor da educação afetam diariamente o direito à educação, que também é um direito constitucional. Obrigada. Muito obrigado, então, por todas as questões, acrescentaria, pertinentes que aqui foram colocadas. Agora será o tempo dos grupos parlamentares, com uma tarefa verdadeiramente hercúlea, tendo em conta que cada grupo terá 5 minutos, e tivemos aqui mais do que 5 questões, 5 intervenções, que na verdade são mais do que 5 questões, mas independentemente disso farão a gestão, e diria que esta discussão também não termina aqui. Portanto, começaria então por passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei quem tomará a palavra. Deputada... Sra. Deputada Isabel Ferreira. Naturalmente podem partilhar os 5 minutos. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Professor, senhores e senhoras estudantes. Muito obrigada pelo vosso interesse em visitar esta instituição e pelas questões que colocam, que de facto são complexas e que mereciam certamente uma reflexão mais profunda e com mais tempo. Mas tendo em conta aqui o tempo disponível,
gostaria de frisar alguns aspectos até comuns a algumas das vossas intervenções. Primeiro, pelo que conheço da licenciatura em Ciências da Educação e que também ficou explícito na intervenção da Joana Melo, esta é uma licenciatura de amplo espectro. E, portanto, é uma licenciatura que, por isso, tem muitas vantagens associadas. Eu própria tenho uma licenciatura também de amplo espectro, e já digo o que é que isso significa. Sou bioquímica, e, portanto, com essa licenciatura também me permitiu exercer variadíssimas atividades profissionais, desde a função docente, investigação científica, estive no Governo vários anos e agora estou na Assembleia da República. O que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes, quando nós regulamentamos demasiado uma determinada profissão e, sobretudo, naquilo que diz respeito também ao seu espaço de intervenção profissional, pode não ser o mais desejável ou o mais vantajoso. E, por isso, também defendemos que haja esta regulamentação profissional e que pode ser feita a partir de várias plataformas, nomeadamente através das ordens ou através de instituições políticas, mas que só aconteça quando é estritamente necessário. Caso contrário, podemos estar a limitar a liberdade de intervenção destas profissões, se me faço entender. Depois, a dizer também que o acesso a determinadas instituições, a determinados locais onde estes licenciados podem desempenhar os seus estágios, as suas formações, a sua investigação ou a sua intervenção profissional, também pode e deve ser dinamizada através de protocolos, neste caso entre a Universidade de Évora, que certamente tem, e os sítios que podem acolher estes alunos. E essa interação é muito importante porque, dados os grandes desafios que o setor da educação atravessa hoje em dia, e alguns foram plasmados aqui nas vossas intervenções, o espaço de atuação do licenciado em Ciências de Educação é aqui também muito importante. Uma vez licenciados, e indo agora à questão da Maria do Carmo, uma vez licenciados serão técnicos superiores e, como sendo técnicos superiores, poderão aceder naturalmente há várias iniciativas de contratação que estão em curso também para escolas, mas outros espaços que falaram nas vossas intervenções, ou os centros de investigação, nas instituições sociais e culturais, nas autarquias e nas empresas. Enfim, existem também, nomeadamente nas empresas, várias medidas de incentivo à contratação de recursos humanos altamente qualificados, de licenciados, de mestres e de doutorados, mas também noutras entidades como aquelas que eu referi há pouco. E por isso o vosso papel será certamente importante, quer no apoio aos diretores de turma, como foi falado aqui numa intervenção, mas também a toda que é hoje uma comunidade educativa, e este é um conceito que temos e que não tínhamos há uns anos. Hoje temos o conceito de comunidade educativa, que envolve, como sabem, pais, encarregados de educação, alunos, professores, e por isso também um espaço em que hoje existem muito mais técnicos para além de professores, e onde há espaço, naturalmente, também para os licenciados em Ciências da Educação. Algumas das medidas que falaram, como os TAPE ou os mediadores, são medidas que acompanharam a estratégia de desenvolvimento de Portugal 2020 e que continuarão agora também no Portugal 2030. Atenção ao tempo. Quanto tempo é que falta? Já foi, já terminou. 5 minutos. Então, vou só concluir dizendo que, para responder ao Manuel, claro, e à Madalena, muito rapidamente,
que uma das nossas propostas também agora para o Orçamento de Estado deste ano é a nível da regulamentação dos estágios curriculares, que exige alguma definição também nos percursos de formação e nessa interação com o mercado de trabalho. E muito obrigada e peço desculpa pelo tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sendo assim, passarei diretamente ao parlamentar do PSD. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Professor. Peço desculpa que eu não disse, Sr. Deputado Pedro Alves. Sim, não tem mal nenhum. Cumprimentar o Sr. Professor Bravo Nico pela iniciativa, cumprimentar as meninas e o rapaz, o jovem, por também estarem aqui hoje e pela a curiosidade que têm também em conhecer e estar próximo das instituições. Eu sou professor de carreira, por isso mesmo somos deputados durante um tempo. É muito bom perceber que ainda há gente interessada com as ciências da educação, mas também ter consciência de que não é fácil, dada a condição em que se encontram para poder depois realizar-se profissionalmente. Partimos do princípio que o ensino superior ou uma formação académica não tem que necessariamente redundar numa profissão específica. Por isso, tem que redundar primeiro numa realização também de satisfação em termos académicos, de conhecimento, de adquirir conhecimentos, e vocês optaram pela ciência da educação. Há um desconhecimento efetivo, dada a latitude da formação que têm, de saber o que é que se pode fazer com as ciências de educação. Eu, entre algumas coisas, trabalhei também numa autarquia, fui chefe de gabinete e lidei com uma licenciada em Ciências de Educação a coordenar o Gabinete de Educação, isso mesmo, e fazia muito bem o seu trabalho, com muita competência, isto já nos anos 2006, de 2006 a 2011, por isso mesmo, espaço para o trabalho, ou no mercado de trabalho, existe. Existe um desconhecimento da capacidade que os alunos licenciados, ou que os licenciados na área de Ciências de Educação, possam vir a desenvolver. Mas há também uma dinâmica muito grande em termos sociais que permite hoje também olhar de outra forma. Vocês deram-nos aqui umas ideias interessantíssimas para novos desafios relativamente àquilo que são as competências que vocês vêm adquirindo com a formação e que não são reveladas. Aqui a colega Isabel Ferreira, do Partido Socialista, já referiu. Há, neste momento, na escola pública, cada vez mais equipas multidisciplinares e nós orientamos as equipas multidisciplinares muito em função daquilo que são as necessidades educativas especiais e que são coisas depois muito específicas e acabamos por ir buscar alguém que dê um apoio ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista da motricidade, ou do ponto de vista psicológico. E esquecemos esta componente educativa que vocês podem ter grande utilidade. Ainda recentemente, o Governo contratou 140 técnicos para ajudar a auxiliar diretores de turma. Porque é que não poderiam ser técnicos especializados em ciências de educação para ajudar, do ponto de vista da organização da escola, a libertar os professores de um conjunto de matérias que são mais burocráticas, mas que simultaneamente permitem uma ligação às famílias e permitir que o professor se dedique à componente pedagógica também do ensinar, que é o mais relevante da sua função, não é? E são aspectos que nos estão aqui a trazer, que podem, muito bem, da nossa parte, ser iniciativas a tomar para o futuro no âmbito de alguma regulamentação que nós possamos fazer. O Estado pode fazer regulamentação, pode e deve fazer regulamentação, deve ser mais regulador. No entanto, em termos de organização, a maior parte das outras componentes técnicas das equipas multidisciplinares organizaram-se em ordens profissionais. São os assistentes sociais, são os psicólogos. Essa gente organizou-se de outra maneira e tem uma força diferente, conseguiram ter uma força diferente no âmbito das suas reivindicações. Perceber melhor, acho que não existe uma força pós-formativa que vos represente e também é importante, uma vez que vocês aqui também até elencaram aqui uma questão relacionada com a greve, como é que é o tal direito constitucional que os profissionais têm, como é que nós podemos melhorar isto.
este tal direito constitucional advém da forma como eles são organizados do ponto de vista profissional. Não é? Conseguiram adquirir os seus direitos. Ou seja, também compete não perceber só como é que nós regulamentamos, mas também como é que vocês se organizam enquanto licenciados pós a vossa formação para poderem fazer reivindicar os vossos direitos. E definir de forma clara também qual é o contributo que podem dar, porque não sabemos, não é conhecido o contributo que vocês possam vir a dar. Agora, abre-se aqui uma oportunidade muito grande, há um desafio muito grande com o novo espectro social que está hoje a aparecer. Como disseram aqui também, alunos estrangeiros que aparecem, há mais NES, porque já os havia, não estavam tão identificados. A língua portuguesa não materna é uma oportunidade. A falta de professores, e vocês também, uma vez que têm formação na parte da educação, com um complemento de formação, também podem voltar à escola como professores, ou ir com uma formação, com um mestrado específico numa área de carência, licenciar-se e vir para a escola dar aulas também. Pensem nisso. Até 2030 vão sair da escola entre 35 mil a 40 mil professores e está a aumentar o número de alunos nas escolas. Pensem na escola também, na docência, como uma oportunidade. Nós estamos agora também a rever o estatuto da carreira docente, valorizar também tudo o que acontece na escola, nomeadamente ao nível da função do professor. Para vocês também pode ser, eu vou terminar já, para vocês também pode ser uma oportunidade. Vocês falam aqui mesmo muita coisa. Façam-nos chegar também, e deixava este desafio, para além de perguntas, é importante, e vocês vêm aqui da nossa disponibilidade, estamos cá disponíveis para vos ouvir, propostas concretas em que nós possamos dar um contributo para ajudar na regulamentação da vossa licenciatura e também, da nossa parte, podermos tomar aqui iniciativas que sejam úteis e de um contributo para a vossa saída profissional. Muito bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Deputado José Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor José Bravo Nico e alunos aqui presentes, sejam bem-vindos. E, portanto, e se me permitem, comece com duas palavras muito simples. Parabéns por um lado e obrigado por outro. Parabéns pela vossa presença e obrigado pelo empenho que aqui revelam nestas magnas questões do ensino, da construção de uma escola de qualidade e de um país decente. E, portanto, deixem-me também que vos diga de forma muito clara, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que vos saudamos, vocês, jovens de modo muito particular, que representam o futuro, e o Chega de facto acredita nos jovens, o Chega acredita na capacidade de inovação, renovação e transformação que todos vocês aqui nos trazem. Esta casa é nossa e é vossa, e fará por vós e pelo país aquilo que entenderem que ele deve fazer. E, portanto, não desperdicem essa oportunidade. Mas há mais. Esta comissão, dedicada aos assuntos da escola, do ensino e da formação, muito vos agradece a presença. Aliás, tal como ouviram aqui nas pessoas que me antecederam, em representação dos vários grupos parlamentares, e a vossa presença é a prova clara da importância e da relevância da abertura desta Casa da Democracia, a casa de todos nós e de todos vós, para a construção de futuro. O futuro que todos vós aqui representais e os jovens que representam essa verdadeira vontade indomável de transformar e de concretizar, e é de transformação e concretização que todos nós estamos cada vez mais carentes e que o país também está cada vez mais carente. Um obrigado por isso, caros jovens, e de modo muito particular aos jovens que aqui vos representaram, a todo o grupo, a toda a turma, a Joana Melo, a Maria do Carmo, o Manuel Claro, a Madalena e a Rita, pela coragem e o empenho de serem a voz, não apenas dos alunos do vosso curso de Ciências da Educação, mas de todos os alunos deste país. E, portanto, e permitam-me esta confidência, eu também sou professor há mais de 2 décadas. A minha colega que aqui está também é professora, um pouco mais, há mais de 3 décadas, e, portanto, é o problema de fazermos anos muitas vezes. E portanto, agora, neste momento, estamos a deputados. No meu caso, faço pelo desafio que me foi apresentado, poder contribuir para ajudar a transformar este país, que é nosso e que também é vosso. E, portanto, faço não apenas por mim, uma vez que já ultrapassei as 4 décadas de vida, mas pelos meus filhos e, acima de tudo, também pelos meus alunos, alunos como vós, alunos como a Joana, a Maria, o Manuel, a Madalena, a Rita e tantos outros, todos vocês que aqui estão, e que neste país ainda acreditam no país, ainda acreditam em Portugal e não desistem dele. E, portanto, eu também acredito que cada um de vós que aqui está não desistirá, e cada um de vós que aqui está colocará todos
as capacidades que têm em prol do país e em prol do futuro, e é isso que nós todos nós queremos e desejamos. Relativamente às questões, em jeito um pouco de desafio que aqui nos deixaram nesta comissão e que naturalmente agradecemos, queremos dizer-vos que em nome do Grupo Parlamentar do Chega estamos empenhados naturalmente nas vossas causas, nomeadamente na preocupante questão da colocação profissional e do reconhecimento legal da profissão para o desempenho das funções para as quais investiram e os responsáveis pelas políticas públicas, nomeadamente na área da formação e de ensino, e precisam de olhar de facto com outro cuidado. Focaram os alunos das necessidades educativas especiais e os alunos estrangeiros, focaram a preocupação com a construção de uma escola de qualidade, são preocupações de todos os membros desta comissão, portanto, sem exceção. Afinal, também só teremos uma escola de qualidade com políticas públicas que promovam de facto a qualidade e com excelentes profissionais da área. A propósito dos alunos estrangeiros, parece claro também para todos nós que aqui estamos nesta sala toda a evidência do dever de acolhimento digno e respeitoso a todos os estudantes estrangeiros em Portugal. Aliás, acho que isto nem sequer é assunto de discussão, mas não seja porque Portugal, como sabeis, é, e desde há séculos, país de chegadas e de partidas. Foi assim no passado, é assim no presente e será e continuará a ser assim seguramente no futuro. Trouxeram também aqui as preocupações dos profissionais das nossas escolas e que recorrem às greves para reivindicarem perante os responsáveis políticos as suas legítimas reivindicações e, naturalmente, caberá aos responsáveis pelas políticas públicas esse equilíbrio entre as reivindicações ainda não satisfeitas e o direito ao ensino de qualidade por parte dos alunos e suas famílias. E todos nós sabemos que a política é a arte do possível nesse jogo de compatibilidades e equilíbrios entre contrários. Tarefa fácil? Com certeza que não. Mas também não é, com certeza que não, e também não é por causa disso que o nosso empenho e o nosso trabalho é em prol desse equilíbrio e desse jogo de contrários e compatibilidades, e criar compatibilidades não deixará de ser feito. E, portanto, as escolas de Portugal precisam, de facto, de profissionais da área do ensino. O Chega está, como sempre esteve, atento a essas questões e preocupações que aqui nos deixaram. E, portanto, para todos vós, aquilo que nós queremos deixar aqui em nome do Grupo Parlamentar do Chega é que vamos, de facto, trabalhar com todos e para todos e seguramente que conseguirão, vocês agora que estão no segundo ano do curso de Ciências da Educação, ter de facto as condições para continuar a estudar no ensino superior, sem terem que desistir dos vossos cursos. Vamos continuar a trabalhar para a realização pessoal, profissional de todos vós e para que Portugal continue a ser, além da terra de nascimento daqueles que aqui estão, mas também da realização pessoal e profissional, e são esses os compromissos que aqui deixamos para vós, mas naturalmente para todos os jovens que estão lá em casa e que também podem acompanhar-nos depois, se assim o entenderem. Neste caso, termino, e julgo que já estou a chegar mesmo ao limite, agradecendo naturalmente e terminando da forma como iniciei, agradecer a vossa presença, agradecer o vosso empenho, agradecer a vossa curiosidade e oxalá esta seja uma primeira oportunidade de próximas, de contacto e para nos encontrarmos, para analisarmos estas questões e todos em conjuntos, além de nos preocupar e de nos desassossegarmos uns aos outros, que seja possível também encontrar as soluções necessárias e que todos ansiamos. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passamos agora para a intervenção final, como eu tinha dito, em que tem 15 minutos, mais alguma margem se precisarem, dado que também não esgotaram na intervenção inicial. No fundo, demonstrou-se aquilo que eu tinha dito, face ao número de questões que foram colocadas. Isto merecia uma discussão de várias horas, mas temos que ser bastante restritivos no tempo, no fundo, na tabela que estava determinada, mas como disse, também não é aqui que termina esta discussão. Eu passava já a palavra, o Sr. Professor depois terminava, como é que pretende fazer? Começar? Muito bem. Eu iria talvez, em primeiro lugar, agradecer-vos muita atenção que mereceram as questões que os nossos estudantes vos colocaram e a reflexão que eles produziram, e salientar só aqui 3 ou 4 coisas que eu acho que são importantes e que resultam do diálogo entre as questões que foram colocadas e das respostas que os senhores e senhores deputados proporcionaram. A primeira questão tem a ver com digamos, o paradoxo das formações de banda larga que a senhora deputada referiu aqui e que, por um lado, tem essa vantagem, digamos, de não aprisionar logo diretamente numa formação específica e num exercício profissional muito circunscrito, mas, simultaneamente, tem uma dificuldade associada, que é exatamente, digamos, a identificação profissional e o conhecimento dessa atividade profissional por parte dos futuros empregadores. Há aqui uma tensão que é muito importante considerar nas políticas de formação e nas políticas de inserção no mercado de trabalho. A nossa licenciatura tem esse paradoxo. Dá para fazer tudo,
E simultaneamente é difícil fazer qualquer coisa porque as pessoas que nos poderão um dia mais tarde empregar têm pouco conhecimento específico da nossa atividade profissional, e o nosso histórico também é recente em comparação com a psicologia ou com o serviço social ou com a animação, e portanto há aqui uma certa dificuldade, e a legislação pode ajudar um pouco a minimizar essa dificuldade. Isto pode entroncar numa questão que eles colocaram, que nós debatemos muito na nossa aula, que é a questão do início do exercício profissional, ou seja, do plano de estágios. O plano de estágios, que neste momento foi reformulado, e portanto há uma nova abordagem do ponto de vista legislativo e digamos, dos projetos que estão no terreno, deverá contemplar aquilo que foi aqui referido pelos nossos estudantes, que tem a ver com as circunstâncias territoriais de cada contexto, não é? Por exemplo, nós estamos em Lisboa, a 20 km de Lisboa temos Cascais, ou temos Vila Franca de Xira, ou temos Oeiras, ou temos outra coisa qualquer. Nós, a 20 km de Évora, temos a Viana do Alentejo, temos São Miguel de Machete, temos a Landroal, e, portanto, são coisas que são incomparáveis. E as oportunidades são diferentes. E, portanto, para que um processo oficial, formal, de inserção no mercado de trabalho possa ser uma política que gera igualdade de oportunidades, deve ser pensada para que no território seja implementada de forma diferente, porque só sendo diferente nos territórios ela pode garantir igualdade para todos. Há necessidade de ponderar e de calibrar as políticas de acordo com as circunstâncias de cada território, que são bastante diferentes no que diz respeito à densidade empresarial, à densidade institucional e até à própria densidade demográfica, que tem muita importância nisto. E um outro aspecto que eu também gostaria de relevar tem a ver com a questão da presença de estudantes internacionais. Nós temos aqui alguns estudantes brasileiros, equatorianos, depois até pedia para eles poderem intervir, e temos cada vez mais estudantes de outras geografias, de outras latitudes. O processo de inclusão desses estudantes penso que tem sido bastante bem conseguido, e era importantíssimo que as tais políticas de transição para o mercado de trabalho pensassem nestas pessoas, porque nós beneficiaríamos muito enquanto país que algumas destas pessoas que nos procuraram para fazer a formação decidissem ficar por cá, porque são pessoas em quem nós investimos bastante na sua qualificação, são pessoas normalmente bons estudantes que vêm de outras geografias, porque só sendo bons estudantes é que eles conseguem ter bolsas para chegar até ao nosso país, e nós temos que ter aqui uma política muito ativa para convencermos alguns deles a poderem ficar por cá, constituírem as suas famílias aqui e viverem connosco aqui. Era um grande benefício para o nosso país esta mão de obra, entre aspas, muito qualificada que nós aqui temos e que nos escolheram para fazer uma parte importante da sua vida. Eu até passava a palavra, se o Sr. Presidente não se importa, para quem quiser intervir. Nós não preparamos nada para esta parte final e fica ao critério de cada um e de cada uma para poder participar. Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. Então, agora precisamos de voluntários. Ainda temos tempo. Normalmente custa mais o primeiro. Já vi que já uma voluntária, neste caso. Pedia também que se apresentassem, tal como fizeram os colegas anteriormente. Muito obrigado. Boa tarde, queridos diputados. Eu sou Manuela Valenzuela, sou de Equador, Guayaquil. Eu sou uma das alunas internacionais. Eu tenho 1 ano e meio aqui, estudar e morar em Évora. Eu estou a gostar muito, mas nós achamos, porque há uma comunidade muito grande em Évora de alunos latinos, de Colômbia, Perú, Costa Rica, Ecuador. Y no todos ellos se sienten muy acogidos en todas las turmas, en todas las aulas con los profesores. Hay muchos profesores que no tienen un apoyo para que les puedan enseñar y que ellos tengan una oportunidad de que ellos puedan tener el mismo nivel de excelencia académica que tiene un alumno portugués. Entonces, es muy importante que los docentes, tanto como los alumnos portugueses y los alumnos internacionales puedan tener una integración muy boa para que su rendimiento académico pueda tener más oportunidades y también tener un mejor ambiente de trabajo y que tenga esa oportunidad el estudiante internacional de poder ficar en Portugal y no solo crecer en el área académica, sino también tener una oportunidad de crecer profesionalmente. Obrigada. Muito obrigado pelo testemunho. Próximo. Ou próximo. Vá lá, ganhem coragem, que também não há muitas oportunidades, portanto. Para o ano já serão outros alunos, à partida, e, portanto, é hoje.
Pelo menos mais uma para depois então encerrarmos. Uma voluntária à força. Olá, boa tarde. Me chamo Emanuele Silva, como podem ver, sou brasileira. Eu estou cá em Portugal desde o ano de 2018 e também queria falar em relação aos alunos imigrantes, só que nesse caso mais voltado para os alunos do ensino básico e secundário, porque eu vejo que nas escolas não tem muito apoio, também para os alunos brasileiros, porque pelo simples facto de falarmos o mesmo idioma, os professores não dão tanta atenção e é uma dificuldade, principalmente para os alunos mais novos, digo isso por causa dos meus 2 irmãos, um de 15 e um de 13, que também chegaram cá novos, e mesmo na escola muitos professores faziam uma separação dos alunos brasileiros e muitos de Angola e Moçambique, dos alunos portugueses. Ou seja, essas crianças não tinham tanto contato com os alunos portugueses, o que dificultava muito a integração deles, e não tinha ajuda por parte dos docentes. E os colegas também portugueses não se davam muito trabalho, talvez por causa disso. E na minha antiga escola secundária, eu estudei na escola Essa de Queiroz, da Póvoa de Varzim, sou de Porto, e muitos professores me chamavam para tentar ajudar alguns alunos estrangeiros, maioritariamente do Brasil, só que infelizmente eu vi muitos que chegaram indo embora por depressão e por não terem se sentido acolhidos exatamente por causa disso, e por isso também achei essa pergunta dos alunos imigrantes muito importante, porque eu queria saber como é que nós conseguimos ajudar, que formação poderíamos dar para os professores para poder fazer com que essas pessoas se sintam mais incluídas, porque nem todas conseguem terminar. Eu vi muitas pessoas voltando para o Brasil, vieram para cá em busca de uma vida melhor, só que jovens, e não conseguiram lidar com isso, e me entristece, porque eu sei que sou um país de grande potencial. Eu, por um acaso, me senti acolhida. Também tive minhas más situações na escola, só que eu consegui lidar com isso e ultrapassar isso, mas nem todos conseguiram. E era isso. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado também por estes testemunhos. Esperemos que não seja generalizado, mas fica de facto essa preocupação, porque é precisamente o que não deve acontecer. Mais alguma intervenção? Acabamos com o número ímpar, um terceiro, e terminamos esta sessão. Pode haver repetições. Só mais uma para terminarmos. Certamente que há alguma coisa que vos preocupa. Gostava de só sinalizar uma coisa, não vou fazer nenhuma intervenção. Será aquela estudante que acabou de falar, que no fim gostaria muito de falar consigo sobre a questão que levantou. Está bem? Muito obrigada. Eu, se calhar, como vocês estão muito poupados nas vossas intervenções, e como acontece no plenário, iam ceder tempo aos senhores deputados, eu dava 1 minuto, 1 minuto e meio a cada grupo parlamentar para poderem comentar também as últimas intervenções, ou então complementar aquilo que não puderam fazer na primeira intervenção. Portanto, começava novamente para o Partido Socialista. Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada. Pois não era a porta fechada, a porta aberta, sempre a porta aberta. Aliás, é isso que nós pretendemos, é ter a porta aberta para as pessoas e sermos capazes de as acolher com humanidade, com justiça e com condições. Aquilo que acabou de referir é uma questão extraordinariamente importante, como se podem acolher, e apareceu esta questão, mais do que um colega seu levantou, acho que foi você, que levantou a questão do aumento de imigrantes e o seu acolhimento. E você situou-a, uns situaram no ensino superior, situou-a na escola básica e secundária, onde ainda é mais grave, porque é mais estruturante as pessoas não se sentirem acolhidas. E isso afeta-as muito mais do que quando têm alguma capacidade de reação ao nível mais adulto. Eu gostava de dizer 2 coisas. Primeiro, que isso é o espírito completamente contrário àquilo que é a escola pública. Segundo, dizer que essas práticas variam muito conforme as escolas. Eu conheço escolas onde isso é de uma forma exemplar. Pelo contrário, há não só o acolhimento, como há a valorização da cultura dos estudantes, sejam do Palop, sejam da Venezuela, sejam de onde for. Há muita gente da América Latina, como há bocadinho que aqui foi referido, da Colômbia, do Chile, enfim. E essas pessoas são valorizadas na sua cultura, e a sua cultura é mostrada, é promovida. Porque a coisa mais importante aqui é dignificar a cultura de quem chega
e fazer com que a cultura de quem chega possa ter relação com a nossa e ainda que mantendo a sua identidade, ambas se conhecerem e respeitarem, enriquecerem mutuamente. Por isso, o que acabou de dizer é uma anormalidade, que é mesmo o termo exato. Uma escola que faz isso, quando as regras da escola, aquilo que é a escola pública, é contrário a isso. Dizer-me assim, e porquê é que isso às vezes acontece? Eu não poderei dizer que aqui é falta de recursos humanos. Isso é uma má prática por parte do professor que está na escola. Isso é essa a questão fundamental. Nós, em todas as profissões, às vezes temos pessoas que nem são as mais adequadas. Eu sou professora de raiz, sou académica, e ao nível da minha formação tenho um mestrado em Ciências da Educação. E gostava de dizer que eu penso muitas vezes que a primeira coisa para se lidar com atividades destas, como ser professora, a primeira coisa é ser boa pessoa. E é gostar de pessoas. Quem não gosta de pessoas deve ir para outra profissão. Pode ir trabalhar com computadores, ir para um PBX, seja o que for. Aqui é necessário gostar de pessoas. É necessário ter um sentimento que está a morrer nesta sociedade e que é muito importante que não morra, chamado empatia. Capacidade de sentir o outro, de ter prazer em ver o rosto do outro, de se reconhecer a si próprio no rosto do outro e sermos capazes de, com isso, evoluirmos e crescermos. Eu espero bem, voltando à questão inicial, que é a vossa formação, tenho a certeza, pelas intervenções que ouvi aqui, a maneira como vocês as colocaram, os assuntos que selecionaram, que vocês têm essas preocupações. E espero bem que essas preocupações possam dar fruto. Gostava de dizer, tal como o vosso professor, que muitas vezes uma profissão de espectro largo tem vantagens e tem inconvenientes. As vantagens é vocês poderem ensaiar várias possibilidades. E depois de ensaiarem essas possibilidades, um dia podem querer optar por alguma especialização. Seja um mestrado, seja uma pós-graduação, seja um curso mais breve, que vos possa se entenderem, canalizar por uma área mais específica. Mas a vantagem de ter um curso de espectro largo e de poder movimentar-se, ensaiar, o ir ao terreno antes de se especializar, ter o contacto com o terreno e ser capaz de descobrir na prática aquilo que nos emociona e nos interessa e que é capaz de transformar o nosso trabalho numa missão e em algo que nos dê prazer e não só num emprego. Muito obrigado. É importante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não fui nada restritivo porque achei que valia a pena e, portanto, mas naturalmente que darei o mesmo tempo aos restantes grupos parlamentares. Acho que todos ganhamos com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma questão de tempo, é uma questão mesmo de irmos ao encontro daquilo que foram as questões que foram colocadas por parte das alunas, neste caso em particular, duas alunas cujos pais e a família escolheram Portugal para viver e, a partir desse momento, têm que ser integradas e reconhecidas também como cidadãos e cidadãs portugueses. E por isso é mesmo de estranhar que a escola pública tenha feito uma coisa destas. Não é prática e a acontecer é certamente responsabilidade individual, porque vocês certamente que se sentem acolhidos nas comunidades onde estão integrados, o povo português por natureza e também estando a norte, não sei onde é que está, mas deve ser ali para a zona também de Aveiro, para norte, da Venezuela, costuma ter estes territórios. O povo português é muito acolhedor e muitos de vocês têm raízes portuguesas, por isso mesmo, certamente que não é a dificuldade do acolhimento e da integração em termos sociais, é a integração na escola. Vem de modelos diferentes e a escola tem estes desafios e os professores sentem esta dificuldade de transição. Não é? Primeiro, por um lado, as transições, como disse há pouco, e as mudanças que há do ponto de vista social que estão, e económico, que estão a obrigar, e tecnológico, que estão a obrigar a escola pública a mudanças muito rápidas e os professores não estão preparados, nem a escola pública tem condições para que essas mudanças aconteçam no tempo em que as coisas estão a acontecer. Vocês veem que a transição digital traz dificuldades. Acredito que a maior parte de vocês tem mais competências digitais do que tem a maior parte dos professores. Porquê? Porque vocês nasceram num mundo digital. Eu nasci num processo de transição, ainda sou analógico, e passei para o digital, adapto-me às coisas, mas sabem mais os meus filhos de algumas coisas do que eu sei. E por isso, esse processo de transição leva também a um trabalho por parte dos professores, que nem sempre é fácil, porque nem sempre também têm disponibilidade, dada o tempo que ocupam na escola com outras coisas, para se dedicarem ao que é mais importante, que é aos alunos, que é a ensinar. Isso, às vezes há alguma tolerância, mas quando há muita repetição, a gente não deve ser tolerante com essas coisas, deve denunciar, falar a diretores de turma, a outros professores,
aos pais, há mecanismos de denúncia desse tipo de situações e vocês não devem ficar calados quanto a isso, porque não pode acontecer discriminação dentro da escola pública. Eu espero que, como disse também há pouco, que este desafio que a escola pública tem da multiculturalidade, que seja uma grande oportunidade de mudança para todos mesmo, porque há sempre uma dificuldade de dilemas éticos quando nós nos confrontamos com culturas diferentes, com modos de estar diferentes, aquilo que é o nosso modo de estar, não é? E esse processo vai obrigar a que os professores também tenham essa formação. Nós falámos há pouco da necessidade desta mudança. Falamos da necessidade de formação para auxiliares, falamos para termos equipas multidisciplinares com a vossa formação, para outros técnicos especializados, não é? Precisamos também de professores com formação, porque eles têm que ter esta formação para poderem lidar com estas diferenças. Nós tínhamos aqui uma comunidade que durante muito tempo também tinha dificuldades de integração no meio escolar, e nomeadamente por questões de natureza ética, as raparigas da etnia cigana, a partir de determinado momento da vida delas, eram retiradas da escola, ponto. Não podiam estudar mais. E este era um dilema que nos deparava na escola pública. Não tem a ver com estrangeiros, tem a ver com uma questão cultural, né? E essa questão cultural obrigou a que nós, através da escola pública e através de mediadores socioculturais, junto dessas comunidades, começássemos a permitir, por um lado, a esclarecer os pais, para os pais permitirem que as raparigas ficassem na escola, e temos hoje muitas raparigas ciganas que conseguiram tirar as suas licenciaturas e estão a afirmar, ainda é uma minoria? É, mas foi um trabalho que a escola pública fez, que nós fizemos. E esses dilemas éticos existiam. Não é o caso aqui, não é tão grave, mas há que haver reconhecimento por as questões linguísticas, por as questões religiosas. Há um conjunto de novidades que hoje se oferecem à escola pública, e a escola pública está nesse processo de mudança. E é construído, por um lado, por aquilo que os professores fazem, mas também muito pelo contributo que os mediadores das comunidades que vêm de fora possam fazer, os líderes dessas comunidades, de integração. Não criar gueto também, não se esconderem. As dificuldades de integração não podem ser motivo para as pessoas se afastarem. São motivos para que as pessoas se aproximem mais, para que peçam ajuda, e há mecanismos para isso. Era o desafio que vos deixava também aqui. Muito obrigado. Nesse sentido, e da nossa parte, enquanto Assembleia da República, foi um ótimo contributo também que nos deram. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Sr. Deputado. E agora, para terminar, Maria José Guiar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a vocês, porque realmente fizeram-me aqui voltar um bocadinho atrás, não há muito tempo, há menos de um ano, o sentir o que é estar junto dos meus alunos, dos quais tenho muitas saudades, confesso. Vocês colocaram agora portanto, estes vossos colegas que se expressaram agora nesta última parte, falaram do problema dos imigrantes, daí da integração deles, e é um facto. Eu própria, nestes últimos anos que estive na escola, até março, passei por isso. Portanto, no ensino básico, a qualquer momento termos um novo aluno que veio de qualquer país do mundo e está ali à nossa frente. Isso para nós, professores, é sempre um desafio. Porquê? Porque não é apenas aquele novo aluno que está ali, é todo um conjunto da turma com as mais variadíssimas circunstâncias e problemáticas. Portanto, desde os alunos com necessidades educativas especiais que vocês aqui também referiram, aos alunos, até inclusivamente aqueles com mais capacidades e que precisam de se desenvolver mais rapidamente. Portanto, os ritmos dentro da sala de aula são muito variados e do mais disparo que possam imaginar. E acredito que não será, de certeza, com uma intenção de esquecimento ou de qualquer outro tipo de intenção de marginalizar quem quer que seja, mas muitas vezes é difícil para o docente que está com 20, 25, há quase 30 alunos dentro de uma sala de aula conseguir dar e apoiar toda a gente da mesma forma. E às vezes poderá haver momentos infelizes como aquele que foi aqui relatado, e não discuto que isso não tenha acontecido. Mas realmente, assim,
todos, dentro da escola, há sempre essa preocupação por parte dos docentes, quero acreditar que sim, do acolhimento o melhor possível, não é? A todos. Agora, também, falando aqui um bocadinho também do que o vosso professor falou sobre o que é uma preocupação, e foi aqui também apresentada por vocês, sobre ser o vosso curso assim tão amplo. Tem as suas coisas boas, foram aqui até enumeradas pela deputada Isabel Ferreira, sim, concordo, mas também tem muitas dificuldades, porque no fundo, e na verdade, acabam por ser, não é só o vosso curso, mas mais um conjunto de outros cursos com valências semelhantes às vossas a concorrer para os mesmos lugares. E não existe efetivamente, se calhar, uma estruturação capaz para vocês poderem focar e canalizar e dizer, não, o meu caminho é este. Claro que também, na fase em que vocês estão, e estão ainda numa fase de licenciatura e passando depois a um mestrado, poderão pensar e canalizar, se calhar, o vosso ciclo de estudos, tendo em conta até a realidade que neste momento estamos a viver no nosso país, como também aqui foi já referenciado, da grave falta de professores, e vocês com certeza terão lugar e serão muito bem acolhidos nas escolas, e as escolas terão com certeza lugar para vocês. Portanto, assim, as vossas preocupações são legítimas, muito legítimas, em tudo o que aqui falam, mesmo dos problemas em relação dos pais, da relação dos alunos, os pais, os professores, as greves, tudo isto, no fundo, mostra no fundo, um caminho que a escola pública tem traçado ou tem trilhado, que temos que reverter e dar a volta, quase como numa rotunda, reverter este caminho e caminharmos noutro sentido. E aí também, não só da parte do grupo parlamentar do Chega, mas também de todos os grupos parlamentares que estão aqui representados e na Assembleia da República, há de certeza, e tenho a certeza, que há essa preocupação, independentemente de algumas diferenças que possam existir, mas a nossa preocupação será sempre essa. Pronto, da nossa parte, e acho que nós estamos aqui para vos ajudar, não só a vocês, mas a todos, e obrigada, mais uma vez obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminaríamos. Eu queria agradecer muito ao Sr. Professor, mais uma vez, pela iniciativa, agradecer naturalmente aos grupos parlamentares aqui presentes e aos Srs. Deputados. Espero que tenham dado por bem emprego este momento, não só a visita à Assembleia da República, mas também por esta reunião. Acho que foi uma reunião bastante rica, pelo menos da minha parte, e certamente que os Srs. Deputados me acompanham relativamente a isso, e portanto foi importante ouvir-vos. Levantaram-se aqui questões, de facto, muito importantes. Eu diria que não são questões que ignoremos, mas é sempre bom é importante ouvi-los diretamente da vossa voz, e houve aqui testemunhos, diria, bastante importantes. E, portanto, dito isso, agradecer a todas e ao Manuel, que certamente será muito bem tratado neste conjunto, e pronto, e a Assembleia está sempre aberta, e os senhores deputados também, para estas e outras iniciativas, e mais uma vez, obrigado por terem vindo à Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.